Ora, muito boa tarde para todos, boa noite na costa leste dos Estados Unidos da América. É com muito gosto que estamos na vossa companhia para mais uma série de webinários da Portuguese Beyond Borders Institute, Instituto da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, e também em colaboração com a nossa organização nacional portuguesa nos Estados Unidos da América, a PALCUS, Portuguese American Leadership Council of the United States. Obviamente que em meu nome e em nome do meu colega e moderador e também diretores na PALCUS, Ilídio Pereira, damos as boas-vindas a todos que nos acompanham, a todos e a todas que nos acompanham, quer, portanto, através deste sistema, quer aqueles que nos estão a acompanhar através das redes sociais. Uma palavra de gratidão para as senhoras professoras que aceitaram este nosso desafio e, obviamente, um agradecimento ao PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, e também à Portuguese American Leadership Council of the United States, à PALCUS, por coordenarem este evento. Este será o nosso penúltimo, o último será precisamente daqui a 3 semanas, em que as nossas vozes serão, portanto, vocacionadas para a rádio que ainda se fala em português através dos Estados Unidos da América. Hoje, como todos vós sabeis, o webinário é dedicado ao ensino de língua portuguesa e mais concretamente às nossas escolas do nosso movimento associativo, às nossas escolas comunitárias, às chamadas Portuguese Heritage Schools, Portuguese Language Schools. Bem-vindos a todos e eu passo a palavra para o meu colega e amigo Ilídio Pereira. Muito obrigado, amigo Dinis. Em primeiro lugar, eu quero agradecer em meu nome pessoal e no nome da PALCUS, que, como o Dinis disse, eu, diretor, represento a PALCUS nestes webinários. E agradeço a presença das nossas interlocutoras, senhoras professoras, que representam quem na diáspora nos Estados Unidos se preocupa em continuar a ensinar a nossa bonita língua portuguesa. A Elizabeth Martins, da Flórida, a Carla Rodrigues, de New Jersey, a Leslie Ribeiro Vicente, de Massachusetts, e a Margaret, do canto da Califórnia. Eu tive sempre e continuo a ter um apreço muito grande por quem ensina, porque eu não esqueço que foi o que sou profissionalmente, foi através de um curso inicial e universitário e de professores dedicados a quem devo tudo o que consegui até agora. Eu tenho uma filha que também é professora, o que me enche de orgulho. E ela por várias vezes disse-me que ser professora não é só uma carreira, mas sim uma inclinação e uma devoção. Portanto, meu caro amigo professor Dinis Borges, tenha a bondade de dar início a este webinário que sei que tanto lhe toca e também preocupa. Faça favor. Bem, eu apenas quero secundar as suas palavras, mais uma vez agradecer às 4 que conheço e, aliás, conheço pela primeira vez a professora Elizabeth, mas já, portanto, tenho conhecimento da Carla e obviamente que acompanho muito bem o trabalho da Margaret e da Leslie. Portanto, bem-vindas a elas e bem-vindos a todos que nos acompanham. A língua portuguesa e o ensino da língua portuguesa enfrenta muitos desafios. Aliás, a Leslie aqui esteve connosco há alguns meses atrás num outro painel sobre alguns dos temas que vamos tratar também hoje. Temos as perguntas, já foram enviadas para as nossas interlocutoras, porque isto não é um gotcha interview, é precisamente registar e que as pessoas reflitam aquilo que nós queremos, portanto, passar e registar, porque estes webinários ficam como parte da história oral que estamos a recolher através do PBBI da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Portanto, temos uma ordem, o meu amigo Ilídio fará as perguntas a primeira e a terceira e eu farei a segunda e a quarta, e temos também uma ordem para as respostas. Mais uma vez bem-vindas, Ilídio, então vamos lá, tu aqui és o homem que começa sempre. Bom, costuma-se dizer a beleza antes da idade, portanto eu tenho a impressão que é as duas coisas gostava só a dizer-lhes que a ordem é totalmente arbitrária, não é por importância ou por estarem no norte ou no centro ou no sul dos Estados Unidos. Já como o Dinis disse, já receberam as perguntas, mas eu vou ler novamente a pergunta
E a ordem desta vez, a responder esta seria primeiro a Carla, depois a Margaret, depois a Elizabeth e seria a última a Leslie. Portanto, a pergunta era, para sabermos um pouco mais sobre vocês, agradecemos a vossa participação, claro, neste painel, e queremos destacar as escolas comunitárias e o papel único na preservação da língua e da cultura. Agradecíamos que nos dessem uma breve bibliografia vossa, a vossa ligação à nossa comunidade e a vossa ligação a Portugal, assim como um traço geral sobre a escola que representam. Portanto, em primeiro lugar, seria então a Carla. Faça favor, Carla. Olá, boa tarde e boa noite a todos. Obrigado por me terem convidado a este painel. Estou muito agradecida. Só queria fazer uma coisa. Eu não sou professora numa escola comunitária portuguesa. Eu sou diretora da escola Amadeu Correia em Elizabeth, New Jersey. O meu dia-a-dia não é de ser professora. Eu trabalho numa companhia farmacêutica, para o meu trabalho normal. Dirijo estudos clínicos na área de cardiologia. Por isso, é um bocadinho diferente, talvez, das outras colegas que estão no painel, que são professoras do dia-a-dia. O meu dia-a-dia não é de ser professora, mas dedico-me voluntariamente a ser diretora da Escola Amadeu Correia, que faz parte do Portuguese Instructive Social Club, aqui em Elizabeth. A minha ligação à nossa comunidade é grande, apesar de ser profissional e trabalhar o dia-a-dia e ser mãe e esposa. Também me dedico muito à comunidade em Elizabeth. Faço parte do Elizabeth Portuguese Lions Club, do Dia Portugal, da Comissão Dia Portugal aqui em Elizabeth, que comemora todas as festas comemorativas do Dia de Portugal, ano após ano na nossa comunidade. E desde 2011 que sou diretora no Portuguese Instructive Social Club, onde tive muitos cargos, mas desde 2018 que sou diretora da Escola Amadeu Correia, onde eu trabalho diariamente com as 4 professoras que nós temos hoje, a ensinar a nossa língua e as nossas tradições e cultura aos nossos alunos, e sirvo como um traço entre o clube, a direção do clube e a escola, para continuarem com o legado da escola portuguesa em Elizabeth. A ligação a Portugal eu sou de Viseu, o meu marido é do Minho, e tratamos de voltar todos os anos e mostrar aos nossos filhos, os dois, uma de 5 e uma de 8 ano e meio, que gostam muito de ir a Portugal. Principalmente a minha filha está sempre a pedir para ir a Portugal e mostrar a raiz de onde os pais nasceram e fazem parte todos os dias. Isso é a minha breve biografia e história sobre mim. Estás em mute, Elídio. Margaret, agora é a sua vez, eu peço imensa desculpa. Carla, muito obrigado. E Margaret, agora se fez favor, então, mais ou menos respondia a esta pergunta. Eu sou Margaret Quant, natural da freguesia de Santa Bárbara, da Ilha Terceira. Estou na Califórnia há 36 anos e, coincidentemente, é os anos que existe a Escola Vitorino Nemésio, onde eu também sou a diretora. A minha vida profissional, eu sou professora já há 16 anos, mas todo o dia sou professora de inglês. E depois só às segundas-feiras é que vou fazer parte da Escola Vitorino Nemésio. Primeiro foi como professora também, os primeiros 7 anos talvez foi como professora, e agora já talvez há uns 10 anos, 8 anos, que sou diretora. Também faço o lugar de professora se falta alguma. Já teve anos de termos mais alunos e precisar mais professoras. Faço o que é preciso para manter a nossa escola Vitorino Nemésio. A nossa comunidade aqui na Califórnia fica muito longe de Portugal e, como sabemos, é uma grande dificuldade aqui manter as nossas tradições e especialmente a nossa língua, ainda mais do que as tradições, e, portanto, tentamos fazer o mais possível através da nossa escola comunitária. Para o ano que vem, para o ano escolar que vem, para 2022 a 23, pela primeira vez, uma escola, aqui chamamos de escola baixa, escola primária, vamos ter um programa numa escola pública a fazer parte do ELAP, que é Extended Day Program, que vamos fazer uma classe de português numa escola pública.
A Escola Vitorino Mésio vai assistir em termos de materiais e tudo o que for preciso para sustentar o ensino que vamos experimentar a começar, uma coisa nova. Isto é uma alegria para a gente aqui nesta comunidade. Vamos ver se isto cresce e espalha para outras escolas, para que a nossa língua não morra e continue. Ambos parabéns e Deus queira que realmente seja assim, porque para dar continuidade só com o esforço de pessoas como a Margaret e como outros. Agora é a vez da Elizabeth. Elizabeth, diga-nos alguma coisa então, faz favor. Ok, boa noite a todos os presentes, participantes e os que estão a ouvir e a ver. Eu já estou a ver que sou a mais velha do grupo, das professoras. Olha que não, olha que não. Que talvez deu classe há mais anos, mas eu já há 46 anos que não dava escola e voltei agora a ensinar. Eu sou natural de Moçambique e a primeira vez que conheci Portugal tinha 13 anos. E baseado nisso, eu mostrei agora interesse quando me convidaram em dar escola, a ensinar. A minha vida profissional foi sempre em bancos, fui gerente bancária, reformei-me, vim para a Flórida e agora convidaram-me, a escola convidou, porque estão muitas pessoas interessadas em aprender a língua portuguesa. E baseado nessa minha experiência eu aceitei, vamos a ver o que vai dar. Ainda começámos, mas por causa do Covid tivemos que parar. E agora vamos enfrentar este ano novo que vai vir, vamos começar, se Deus quer, e tudo vai correr pelo melhor. Muito obrigado, Elizabeth. Eu queria só salientar que dos clubes da Flórida, o único clube que continua a ter uma escola em português e agora com a nova professora Elizabeth Martins é em Palm Coast. Portanto, no meu nome pessoal, os parabéns para o clube de Palm Coast e para a senhora professora, claro, também. Obrigada. Então, ok. Agora, a Leslie, faz favor, então responda a nossa pergunta. Obrigada, boa noite a todos. Adorei ouvir as histórias da Elizabeth, da Margaret e da Carla. Eu fico muito contente que o português está nos quatro cantos dos Estados Unidos, não só cá. Eu fico muito contente com o trabalho que elas estão a fazer. Eu sei, principalmente as que têm uma vida profissional durante o dia e depois outra à noite, têm duas vidas. É um bocadinho muito difícil, mas tão bom. Na minha vida profissional e talvez até mesmo pessoal é a escola portuguesa, é a Discovery Language Academy, trabalho na Discovery Language Academy, como nós dizemos, full time. Estou lá como diretora há 6 anos. A escola, por acaso, é em New Bedford, em Massachusetts, e é mesmo localizada no centro da cidade de New Bedford. A escola é uma escola que está lá há 6 anos. Antes havia 2 escolas, uma no sul da cidade, uma no norte, mas depois juntaram-se e tinham outros nomes. Era a Escola Portuguesa de New Bedford e era o Portuguese United for Education. Depois, quando as escolas se juntaram, trocamos o nome para Discovery Language Academy, por acho que certas razões que era um nome mais fácil para a comunidade. E por acaso nos ajudou muito trocar o nome, porque as pessoas agora, mesmo pessoas que não falam português, entendem que eles tinham um conceito que a escola de Portuguese United for Education era só para os portugueses, não era para os outros, para outras cidadanias, não é? Era para outras crianças, e não é assim, não pode ser assim, estamos ali para ensinar o português a todos. Acho que é a todos, exatamente. Exatamente, e isso então foi um passo grande que trocar o nome da escola também foi um passo grande na comunidade que nos ajudou muito. E também, agora a minha ligação a Portugal, eu sou nascida na Califórnia, eu nasci em San Diego, na Califórnia, mas os meus pais, o meu pai é da Graciosa, a minha mãe é do Pico, e então aos 3 meses, dizem eles, que eu fui morar para o Pico, mas depois emigrei para os Estados Unidos, emigrei para o meu próprio país, não é? Quando tinha 12 anos,
e por acaso não estava nada interessada em continuar a falar português, nem português, não era muito difícil aqui em New Bedford ser português naquela altura, eu mesmo sendo americana, era muito difícil nessa altura. Depois lutei para aprender o inglês, fui para a universidade, depois então comecei a dar aulas numa escola privada português, que claro, não me esqueci do meu português, que eu ia para os Açores todo as férias, no verão, que me ajudou muito. O português que eu estou agora a falar foi o português de férias. Eu nunca fui para a universidade a aprender a falar português nem nada. Foi o meu português de férias, agora também com as minhas professoras lá na escola, também ajuda muito a falar muito português. E eu então morei na Ilha do Pico durante 12 anos, depois voltei para cá, e depois então, depois de ser professora naquela escola católica, os meus filhos já cresceram e eu voltei para a universidade. E foi aí que, a acabar o mestrado, conheci uma pessoa que disse: queres ser diretora da escola portuguesa? E eu disse não. Depois ela disse: queres? E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu já tinha falado daquela escola portuguesa, mas eu também tinha aquela ideia que era uma escola portuguesa só para portugueses, e eu queria trabalhar com as crianças todas. Eu queria trabalhar com todos, todas as idades, sejam portugueses ou não. E depois então eu falei, vou tentar, e comecei na escola como professora primeiro, depois como diretora, e agora a escola agora temos 12 professores, talvez, temos 17 aulas, talvez, 4 programas diferentes, não é só português, nós também temos PSL, nós também temos português para os adultos, e foi assim, quer dizer, como a gente diz em inglês, I got hooked. Eu comecei naquele trabalho, eu comecei a gostar, e a trabalhar com as crianças, a trabalhar com os professores, e depois a conhecer mais pessoas da comunidade, e para mim é trabalho, mas eu vou com boa vontade trabalhar todos os dias. Às vezes trabalho mais, um bocadinho mais, mas eu gosto. Muito bem, muito bem. Realmente a comunidade aí é bastante grande e tem essas oportunidades de ter essas professoras todas. Muito bem, muito bem. Meu amigo, a pergunta número 2 então, faz o favor. Muito obrigado pelas vossas apresentações. Leslie, não me fales em trabalhar demais, porque eu acho que não sei fazer outra coisa, como diz um amigo meu. Entretanto, eu gostaria, portanto, de passar para a pergunta número 2, e tem a ver com as escolas comunitárias, a Portuguese Heritage School, que obviamente, portanto, como a Carla disse, que no seu caso pessoal não era professora, mas era diretora da escola, e muitas vezes o trabalho mais fácil é de facto ser professor, porque o trabalho de ser diretor é um trabalho que tem que lidar com todos os aspectos, com todos os professores e os alunos e os pais e tudo isso, portanto é um trabalho muitas vezes que é um bocado delicado. As chamadas Portuguese Heritage Schools, ou portanto Language Academies, como a Discovery, as escolas comunitárias têm um papel importante não só no ensino da língua, mas também na transmissão do nosso legado cultural, e vê-se isso muitas vezes com as atividades. Leslie põe muito as atividades através das redes sociais, a Margaret também tenho visto através do Centro Português de Evangelização e Cultura, na Escola Vitorino Mésio. Portanto, tem um papel na ensino da língua, mas também na transmissão desse nosso legado. Falem-nos um pouco sobre as vossas atividades ao longo do ano escolar, em que, para além da língua, dão ênfase às tradições, à cultura e ao conhecimento até também do Portugal de hoje, dos Açores, da Madeira de hoje. O Portugal de hoje não é o Portugal, obviamente, de quando nós que emigramos há 30, 35, 40 anos, e mesmo aqueles que emigraram há 15 ou 20 anos. Portugal é diferente. Portanto, fala-nos um pouco sobre essa realidade de como é que passam as tradições, a cultura e a ligação a Portugal, e desta feita vamos começar com a Leslie, depois passaremos para a Elizabeth, para a Margaret e para a Carla. Bem, na escola nós temos uma série de eventos durante o ano, mas uma coisa, os eventos, essas agressões, não interessa agora. Eu acho que o que interessa mais é o que nós fazemos dentro da escola. E nós celebramos tudo, ok? Principalmente festas portuguesas, tradições portuguesas, seja lá o que for sobre a cultura portuguesa. Portanto, chega o dia 25 de Abril,
nós celebramos o dia 25 de Abril, não só os alunos aprendem sobre o 25 de Abril, mas nós tentamos fazer vídeos, nós tentamos fazer entrevistas, não é só... Nós temos que envolver os alunos em tudo. O que é muito, muito importante é ter um currículo que seja dinâmico. Portanto, o currículo da Scrabble Language Academy, nós aqui fizemos, não é? Porque o currículo do Camões era, assim, era um bocadinho difícil, o currículo do estado de Massachusetts não tinha para onde se pegar, e temos que fazer o nosso. Há certas coisas que dão resultado, certas coisas que não. Mas o que é muito, muito importante, como o Dinis falou há bocadinho, é as redes sociais. E foi aí que a da Scrabble Language realmente, acho que também as pessoas começaram aqui a conhecer. Alguém conhecia o Portuguese United for Education e a escola portuguesa. Mas de repente aparece a da Scrabble Language Academy e ninguém sabia quem era. E eu então usei o Facebook, eu uso sempre qualquer coisa que acontece na escola, eu ponho sempre no Facebook. Isso é muito, muito importante. E foi assim que a escola começou a crescer. É claro, temos os nossos eventos, temos tudo o que uma escola pública faz. Setembro, é claro, nós celebramos as vindimas, tem que ser, não é? Celebramos as vindimas, explicamos às crianças. Ainda não trouxemos vinho para a escola, mas traz sempre eu. Era capaz de ser uma boa ideia, Ainda não, já tentei, mas não resultar. Mas fazemos assim, sumos, é claro, depois chega o Natal, celebramos o Natal, os miúdos aprendem, não aprendem, mas estudam o Natal antigamente, nós fazemos às vezes um teatro, depois temos o pequeno almoço com as crianças, eles aprendem, temos um concerto que eles aprendem a cantar músicas de Natal em português, e isso é muito importante, a canção é muito importante no currículo para as crianças. Os nossos alunos todos do pré-escolar, dos 4 anos ao 9, sabem o hino, a portuguesa, todos eles. Eu acho que eles não sabem o americano, mas o português eles sabem. E também chega também sobre o inverno, nós levamos as viagens de estudo, temos muitas, é claro, temos as pessoas que visitam uma escola, mas todos eles que visitam a escola, eles explicam porque é que eles estão lá, e usamos tecnologia também, que é muito importante. Nós também temos smart boards em quase todas as salas de aulas, nós temos acesso à escola virtual da Porta Editora, que ajuda muito as professoras. Mas o que eu digo, os eventos que nós temos, também tivemos agora um evento, sábado passado tivemos 400 pessoas no clube, lá em cima vocês conhecem, todos conhecem as festas das bandeiras, não é? Toda a gente lá, mas estava realmente cheio, nós esgotamos, e não quase sempre os nossos eventos esgotam, porque é os pais, é as crianças, temos ajuda da comunidade também, mas é tudo feito, o que ajuda também muito, as minhas professoras estão sempre prontas para qualquer desafio. Se aparece assim uma coisa à última hora, ok, vamos aprender a ensinar isto aos alunos. Elas estão prontas para ajudar e para qualquer evento. Nós trabalhamos muito, muito com outras organizações da nossa comunidade. Temos muitas parcerias com organizações e somos incluídos nos eventos deles, que é muito importante. Eles também são incluídos no nosso. E esses eventos também, juntos com eles, é muito importante para a divulgação dos nossos programas e da nossa escola. Mas o que é mesmo importante é Facebook, social media, sempre. O meu telefone ontem tive que tirar 3.000 fotografias só dos últimos 2 meses. Porque as pessoas gostam de estar em casa a ver aquilo, por cento das pessoas de mais idade estão em casa, todos têm Facebook. A minha mãe tem 86 anos e ela tem Facebook. Eles gostam de ver a criança e depois chamam os filhos para pôr os netos. Isso a mim, não posso falar para os outros, mas a mim ajudou-nos muito, muito. É interessante que a Leslie falou, portanto, precisamente em criar o seu próprio currículo, em não utilizar, portanto, o que já estava feito, não é? Porque muitas vezes esse tem sido, aliás, um dos dilemas, é que, com o devido respeito, as coisas que vêm de Portugal não têm muitas vezes a consciência cultural da realidade, já falamos um pouco sobre isso no passado, da realidade, portanto, norte-americana. Ainda bem que vocês trabalham isso para a realidade dos vossos alunos, não é?
Exatamente. Exato. Passando então para Elizabeth, no caso, portanto, da escola, como é que se também transmite cultura e tradições na Flórida? Pois nós aqui juntamos, eu dou escola no clube, no nosso clube, e quando há eventos, todos os eventos que são celebrados, a gente explica, fora disso também se explica aos outros, como a outra professora disse, o Natal, eu explico cada festa e como são celebrados, peço a participação também dos alunos, porque aqui há uma grande diversidade de crianças de diversos, inclusive países. Eu tenho alunos até residentes aqui na Flórida que vieram da África, e peço também a participação deles e cada um explica como é que se celebra na sua casa certos feriados e certas festividades, portanto também se faz essa interação entre eles. E além disso também com o clube, nós no nosso clube temos associados com o grupo açoriano, onde se faz festividades açorianas e se explica participações e coisas, pronto, que as pessoas, como eles dizem, do continente não conhecem, e é uma coisa que eu acho, por acaso acho muito interessante aqui no clube em Palm Coast, porque é a primeira vez que eu vejo os dois clubes juntos. Eu vim de New Jersey e lá não via isso, eu via o clube açoriano tinha a sua própria associação, aqui eles estão juntos. E portanto é bom para a gente integrar uns com os outros, para não haver muitas diferenças ou para as diferenças fazer semelhanças. Muitas coisas depois são ditas diferentes em diferentes áreas de Portugal. E é bom que as crianças entendam que como é e em cada parte e porque é que um diz de uma maneira e outro diz de outra e no fundo é tudo igual. E a minha participação maior com eles é sobre isso, é falar, é explicar, também explicamos sobre o hino, agora de futuro eu também gostaria de explicar sobre a bandeira portuguesa, a diferença das cores, o que é que cada coisa significa. Mas como eu estou no princípio, estou a começar, tudo vai levar o seu tempo, o principal objetivo neste momento é conseguir que eles até conversem entre eles alguma coisa em português, que para já ainda não se consegue. Eles entendem, eu tenho que dizer muita coisa também em inglês para traduzir para português, tenho que falar para eles ouvirem a minha pronúncia, para poder repetir a palavra. Mas vejo os miúdos muito interessados e é bom a gente recordar, os mais antigos também recordar a eles como eu, não é? Certas coisas que se passou no passado ou que nós fazíamos quando éramos pequenos, porque como eu disse, eu não sou natural de Portugal, o único português era o meu pai, eu fui naturalizada, mas aprendi de pequenina essas tradições e tento passar a estas crianças agora as mesmas tradições que eu aprendi. Muito bem, e utilizar, como disse, portanto, a passagem também desse legado que é nosso da língua portuguesa, que são os países de língua oficial portuguesa de África. Portanto, muito bem por utilizar, de facto, portanto, essas práticas dos países lusófonos também nas suas aulas. Margaret, tradições, cultura na Escola Vitorino Mésio? A gente também continua todos os anos a incluir tudo aquilo que se passa na nossa comunidade, em termos da comunidade portuguesa, de atividades. A gente começa também no outono com as vindimas, depois temos o Pão por Dois, o Natal, o Dia de Reis, é a festa do Menino Jesus, é a festa mais importante para a nossa escola. Fazemos parte da missa nesse dia. Os alunos vestem-se de vários, São José, Nossa Senhora, os pastorinhos, tudo o que pertence ao Dia de Reis, e depois fazem parte na missa. Convidamos a Filarmónica Portuguesa de Pilar, que vem compartilhar num cortejo que fazemos até ao salão da igreja. E depois desse tempo temos o Carnaval. Aqui em Pilar o Carnaval é uma das escolas mais importantes para todos, porque mantém a nossa língua e também ensina muitas tradições às pessoas. Trazemos o Carnaval para a escola portuguesa e ensinamos os pequenos tudo aquilo que faz parte. Em
2013 fizemos uma dança de carnaval só com os alunos da escola. Foi escrito por o assunto foi escrito por uma das nossas professoras, a música de um dos pais é que escreveu, tudo fez parte da nossa dança e saiu ao palco ao público naquele ano. Foi um grande orgulho para todos nós envolvidos na escola que os nossos alunos subiram ao palco e fizerem uma dança de carnaval à moda da Terceira. Foi uma coisa muito importante. E depois do carnaval continuamos com a Páscoa, Dia de Mães, o Dia de São Valentim, tudo aquilo que se celebra lá e também aqui na América, a gente junta para que os pequenos aprendam aquilo tudo, e a Páscoa. E depois também trazemos muitas outras faces da nossa cultura. Temos um dia por mês que temos comida. Já trouxemos tramoço e favas e queijo de peso, massa cevada. Eles fizerem as suas próprias filhoses. Trouxemos a massa e cada um esticou as suas filhoses. E já fizemos muitas coisas com comida, porque a gastronomia faz uma grande parte da nossa cultura, e a gente traz tudo o que a gente pensa, a gente traz para dentro para os pequenos também participarem naquilo. Como a nossa escola, Ana disse há pouco, a gente pertence ao Centro Português de Evangelização e Cultura, que pertence à Igreja de St. Aloysius, aqui em Tolar. A nossa escola tem muita coisa baseada na nossa fé, porque faz parte do nosso programa e da nossa organização. Muito bem, obrigado. Exatamente, a cultura e as tradições, portanto, uma forma de ensinar língua e uma forma muito prática de ensinar língua. Carla, na questão, portanto, da escola que dirige, portanto, como diretora escolar, também a mesma pergunta, tradições e conhecimentos também com Portugal, portanto, o Portugal de hoje. Sim, como as colegas tinham dito, nós tentamos celebrar ao máximo tudo que seja derivado a Portugal, começando por em setembro. Temos aulas sobre as vindimas. Em 2019 tivemos uma família da nossa escola que convidou os nossos alunos a casa num domingo de manhã para aprender o processo das vindimas e como é que se faz o vinho. Por isso foi muito divertido, os meninos aprenderam, não beberam, mas aprenderam como é que os avós e os pais tenham feito vinho no passado. Também para o São Martinho, normalmente o clube assa castanhas e nós levamos aos meninos durante a semana do São Martinho, aprendem sobre a lenda do São Martinho. Houve um ano que os meninos fizeram trabalho sobre o São Martinho e depois foi exposto no Salão Nobre do clube, no dia da festa de São Martinho que eles fazem anualmente, para todos que estivessem na festa pudessem ver e aprender que nós temos uma escola e ver o trabalho dos nossos alunos sobre porque é que estavam lá a celebrar o São Martinho. Durante Natal também tentamos fazer uma festa de Natal, onde os meninos aprendem poemas, canções, às vezes fazem peças pequenas de teatro sobre Natal, sobre as tradições portuguesas. Na época de Natal, este ano infelizmente tivemos que cancelar a nossa festa de Natal devido aos casos de Covid, mas não deixou de nós não fazermos as pequenas peças ou canções de cada classe, e o nosso professor Tiago juntou todos os nossos diferentes vídeos da classe e fez um vídeo só que nós partilhamos no Facebook da escola. Como tinha dito uma colega, nós usamos muito o nosso Facebook da escola para compartilhar e partilhar o que a escola faz durante o ano. Também para o 25 de Abril também celebramos com os mais velhos, fizeram tipo os poemas, desenhos sobre o 25 de Abril, canções tradicionais do 25 de Abril, enquanto os mais pequenos da pré-escolar fizeram mais uma pintura, o cravo com a mão, para representar o 25 de Abril. Os nossos alunos participam no Içar da Bandeira na cidade de Elizabeth e também na parada que a cidade faz para celebrar o Dia da Língua de Camões. Também este ano tivemos um desafio aos mais velhos da escola portuguesa, onde aprenderam a lenda do galo de Barcelos e depois foram desafiados para desenhar e criar um galo diferente. E cada um desenhou e fizeram galos muito bonitos, muito criativos sobre as coisas tradicionais portuguesas. Uns tinham, entre o galo, fizeram os lenços de namorados,
o chá do rancho, fizeram coisas muito bonitas e depois foi a concurso a ver quem é que seria o mais criativo. Por isso também podem visitar a Facebook da Escola Amadeu Correia e ver isso tudo que nós partilhamos com toda a gente. Nós tentamos o nosso melhor para continuar as tradições e a cultura no dia a dia na escola e, claro, ensinar a língua materna. Mas pode ser, as nossas professoras estão sempre dispostas ao desafio e tentar cativar os meninos com diferentes atividades, porque nós sabemos que depois de um dia completo da escola americana é um bocadinho complicado estar sentado numa sala 2 horas, 2 vezes por semana. Por isso, este tipo de atividades cativa os meninos e os alunos a querer aprender português. Exatamente, as professoras do ensino, portanto, das escolas comunitárias, após portanto, o dia normal de aulas tem que ser extremamente criativas. Já se tem que ser numa aula normal, entre aspas, durante o dia, muito mais a partir das 4 ou 5 da tarde ou 6 da tarde. Portanto, informações muito pertinentes de todas as 4, a questão de desenhar o próprio Galo de Barcelos, portanto, e aprender, mas depois criar com essa aprendizagem. Eu sei que há escolas que fazem o mesmo, portanto, quando dão uma fábula, portanto, ou uma lenda, e depois os alunos são convidados a recriarem o fim dessa lenda, portanto, é ótimo ver, portanto, toda esta criatividade que todos falaram, desde o desenho do vosso próprio currículo até, portanto, utilizarem, obviamente, o que já existe, mas de uma forma muito mais criativa. Passo para o meu amigo Ilídio, ele tem a terceira pergunta e depois eu tenho a quarta, e já, portanto, as professoras sabem, mas quer a terceira e a quarta têm várias componentes, portanto, talvez as primeiras mais concisas foram as primeiras 2, agora as próximas têm várias componentes, são várias perguntas numa, mas obviamente que estamos ansiosos para a vossa resposta. Ilídio. Em primeiro lugar, eu estou realmente muito contente de ouvir o empenho e a criatividade que todas as nossas interlocutoras nos estão a mencionar. E por isso mesmo, esta pergunta até é mais do que pertinente. Com a vossa experiência, por exemplo, como vem a responsabilidade do governo português no ensino da língua nas vossas escolas? Que tipo de apoios recebem? Recebem livros? Recebem materiais? Recebem formação? Recebem subsídios? E o que é que gostariam de ver feito nesse sentido, dessas ajudas? Por exemplo, se Portugal tivesse $150 mil por ano para ajudar o ensino da língua portuguesa nos Estados Unidos, como é que aconselhariam que esse dinheiro fosse usado? Não é com as vossas opiniões que infelizmente nada vai mudar imediatamente, mas pelo menos vamos ficar a saber o que é que pensam sobre estes assuntos. E eu ia começar pela Margaret, depois seria a Carla, a Leslie e a Elizabeth. Margaret, o que é que acha? Qual é o envolvimento do governo português na escola na Califórnia? O governo português, de facto, para a nossa escola tem dado vários manuais e livros e materiais que a gente precisa para ensinar a língua e a cultura portuguesa. Era bom que as formações, que trouxessem formação mais prática, mas não sei, eu sei o que é que a gente precisa, mas não sei explicar como é que eles haviam de fazer isso. Os livros que temos e os materiais são todos muito bons, mas a gente temos crianças que muitas delas já os avós e bisavós é que são de Portugal. Gerações já passaram e além disso somos todos dos Açores, praticamente nesta área, temos muitos poucos que fora dos Açores, e da maneira que que falamos uns com os outros é diferente daquilo que falam em Portugal ou no Brasil. Temos muito acesso a programas Duolingo e muitas coisas, mas é português do Brasil. É diferente daquilo que a gente diz, da maneira que a gente fala. Era bom que tivéssemos uma formação prática para aquilo que temos. Os nossos alunos
muitos deles, os mais velhos especialmente, sabem ler e escrever em inglês, mas não sabem ler e escrever nada em português. Mas os materiais que vêm para os que não sabem nada é praticamente aquilo que se ensina na primeira e na segunda classe. So, eles estão prontos para aprender coisas mais avançadas, mas os nossos materiais para aqueles que estão a começar não são práticos para isso. Agora, deixa eu ver as outras partes desta pergunta. Não recebemos subsídios nem mais nada disso do governo, só os livros e os materiais de apoio. Se tivesse 160 mil dólares... Sim, se o governo facilitasse uma importância como essa, como é que aconselhava a usar esse dinheiro? Na escola, claro, na escola. Não sei por onde começar com essa, mas a nossa escola, a gente usa as salas da escola paroquial St. Aloysius. Não temos sala nossa e, portanto, isso torna-se difícil para as nossas professoras e professores. Temos uma professora de música que todas as semanas tem que trazer o seu rádio e cartagens com as cantigas. Temos 2 que ensinam folclore, que têm que trazer, temos que mudar mesas para os lados, para os miúdos poderem se juntar a bailar o folclore. As professoras usem as salas de outras professoras, não podem deixar cadernos, não podem deixar nada escrito nas paredes. Tudo tem que caber dentro de uma caixinha para o fim da aula arrumar tudo para um armário fora do ponto, para não estar a estrovar aos outros. Se tivéssemos uma sala, umas salas só nossas, eu acho que podíamos fazer muito mais. O nosso tempo era mais bem usado a fazer isso tudo. E além disso também materiais, como eu disse, mais práticos para os nossos alunos. E se sobrasse dinheiro, levar os nossos alunos todos a Portugal para eles verem aquilo que estão a estudar. A gente usa o internet, YouTube, Facebook, Instagram, a gente usa isso tudo, mas no YouTube a gente dá muitos passeios virtuais, a gente diz que é virtual field trips. Por exemplo, cada grupo tem 2 ilhas, cada grupo tem 2 ilhas que estão a estudar e certas zonas do Portugal continental, e depois esses grupos, as professoras têm levado esses alunos em passeios virtuais, eles têm visto vídeos no YouTube para aprenderem, para verem aquilo, o que é essa zona que estão a estudar, o que é essa ilha, o que são essas tradições. Se sobrasse dinheiro para dar um passeio com esses alunos, na nossa escola só apenas uma aluna é que já foi a Portugal. Tirado disso, os outros, até alguns dos pais, nunca foram nem a Portugal nem aos Açores. Era um sonho levar alguns deles para ver aquilo que eles têm estado a estudar. Muito bem, muito bem. Impossíveis não há. E alguns de vocês já disseram que aprenderam o português porque iam muitas vezes a Portugal, isso realmente é talvez a chave. Agora, passar para a Carla, pedir as suas opiniões. Na minha opinião, eu acho que a responsabilidade devia ser do governo ajudar a manter vivas as nossas escolas e manter viva a língua portuguesa fora de Portugal, que acho que é muito importante, e só com o apoio do governo isto seria possível. Nos últimos anos acho que se tem visto mais apoio do governo, talvez por haver mais ajuda e comunicação através do Instituto de Camões. Nós sabemos, pessoalmente por Elizabeth, o nosso coordenador, o José Adão, tem sido muito fundamental para a nossa escola e continua a funcionar, e ele ajuda que a nossa escola seja reconhecida pelo governo e subsídios subsídios. A escola não recebe qualquer subsídio, o Instituto oferece-nos anualmente os manuais, que
já é uma grande ajuda receber os manuais, porque ajuda a diminuir o custo para a escola e para os pais. Além disso, o Instituto também nos devolve o pagamento dos exames que os nossos alunos fazem ao fim do ano, o exame do Instituto Camões. Nós recebemos esse dinheiro devolvido à escola. Eu acho que isso é tudo possível porque há um protocolo que foi assinado entre o nosso clube e a coordenação aqui em New Jersey. Através da formação, o Instituto oferece formações contínuas às professoras e temos tido a visita de alguns autores de portugueses e dos livros de ensino português, mas eu acho que é pouca formação que há disponível para as professoras. Talvez seria bom poder haver mais formações, mais oportunidades para as professoras aprenderem a ser mais criativas, talvez, e apanhar os nossos alunos e a fazer que eles queiram aprender português. Se houvesse dinheiro para as escolas, eu acho que seria bom que ajudassem as escolas a modernizar um pouco a tecnologia. Eu falo por a Escola Amadeu Correia, nós temos o nosso próprio prédio, nossas próprias aulas, mas a tecnologia não é a mais moderna. Temos laptops, mas seria bom se pudéssemos ter mais computadores, uma por aula, um smartboard, projetores, porque eu acho que os manuais escolares agora exigem mais tecnologia. E a tecnologia é que nos vai cativar as nossas crianças para quererem continuar a aprender o português e estar nessas aulas depois de um dia de escola americana. E os pais e o clube também não podem suportar todas as despesas que seria preciso para modernizar a escola, para ser mais tech-savvy, como se diz em inglês. Além disso, acho que também seria bom poder investir algum dinheiro em mais eventos para os nossos alunos, para as escolas comunitárias, para incentivar os alunos a quererem continuar as nossas tradições, a nossa cultura, para um dia passarem aos filhos deles. Muito bem, eu fico contente que em Elizabeth, portanto em New Jersey, que haja essa ajuda. Não sei, não tenho a certeza se noutros estados isso também acontece. E agora ia perguntar à Leslie exatamente as mesmas perguntas. Ok, eu não vou repetir muita coisa, eu acho que o Denis foi sempre esta pergunta, que ele sabe que às vezes o meu filtro nesta área é pouco. Mas por isso mesmo é que lhe estou a perguntar. Retira os teus filtros todos, Leslie. Senão eu volto outra vez, que eu já sei o que quero ouvir. Sim, porque eu afinal sou a voz da escola, não é? E se eu não lutar pela minha escola e pelos meus alunos, mais ninguém vai fazer isso. Sem dúvida. A responsabilidade do governo português, como eu vejo que eles deviam ter uma enorme responsabilidade, não é? De assistir cá. A ajuda que nós temos agora é também do Instituto Camões, o Dr. João Caixinha, que está em Boston, ajuda-nos imenso. Se não fosse ele, talvez não tínhamos nada, não é? Temos os manuais que ele nos dá, temos formações que também eles nos dão online, com professoras lá, mas na minha escola nós temos formação todos os meses. As minhas professoras têm formação todos os meses. E para isso eu tenho que contratar uma pessoa para fazer a formação. Portanto, esse custo quem paga é da Discovery Language Academy. Eu luto de manhã à noite para qualquer apoio financeiro para os nossos programas, subsídios para smartboards. Portanto, nós temos todas as aulas, nós temos 11 salas de aulas, todas as aulas têm um smartboard agora. Nós temos, sei lá, 30 Chromebooks talvez. Nós temos 2 estações de realidade virtual. Tudo pago por organizações ou identidades privadas americanas. Ok? Foi a eles que eu pedi que eu tenha pedido dinheiro. Também já fizemos aqui há 4 anos, as nossas professoras são todas licenciadas, seja lá, seja cá, ou seja lá e cá. Houve ali uma altura que as nossas professoras, é claro, queriam passar, elas podem passar o MTEL português, não é? Mas para serem licenciadas têm que passar aquele primeiro, aqui nos Estados de Massachusetts tem um exame que é em inglês, que é o Reading Comprehension. Realmente a FLAD nos ajudou com isso, com as professoras, tivemos
4 professoras que foram licenciadas por apoio da FLAD, isso é verdade, mas formação ajudam, mas não é bastante. As minhas professoras têm que ter formação todos os meses, não é formação cai lá, não é? Gostava de ver mais formações, mas tem que ser formação adequada para o ensino de português nos Estados Unidos, não é o ensino de português em Portugal. Os nossos alunos não são alunos que falam português já desde que nasceram, porque eles já não estão a ser criados pelos avós, eles estão a ser criados pelos pais e já muitos dos pais não falam o português. Portanto, é muito importante, tal e qual como os manuais. Os manuais têm que ser feitos para alunos que não falam, querem aprender o inglês, mas não quer dizer que eles falem o português, não é? Há certos manuais que, por acaso, são utilizados nas salas de aula e as professoras adoram, mas há certos que podem ser o A1, mas não fazem sentido para os nossos alunos. Nós, é claro, temos o pré-escolar, temos os alunos de 4 anos e 5 anos, que nós temos que adaptar certos manuais. Portanto, acho que realmente materiais e livros, há uma necessidade de os, como é que eu vou dizer? Não quero, talvez update, talvez é a palavra certa, não é? Porque eles já estão, não vou dizer que eles são antiquados, não são, mas têm que ser feitos para a nossa comunidade. Também as nossas comunidades aqui, os nossos alunos não são os mesmos alunos da França nem da Inglaterra. É muito diferente, as culturas são diferentes, os alunos são diferentes. Agora, eu gostaria de ver muitas coisas mudarem, não é? Como eu disse, todas as vezes que eu preciso de quantias significantes para os nossos alunos, para o nosso currículo, como os smartboards, desde que nós temos os smartboards, a escola transformou-se, quer dizer, ficou totalmente diferente o ensino para as professoras, para os alunos gostam de ir para as aulas, as pessoas gostam das aulas, porque aquilo é uma ferramenta muito importante. Mas eu tive que ir a outras organizações, especialmente a fundações americanas aqui do nosso estado, que nem são portuguesas, mas acreditam que é muito importante falar uma segunda língua. Ok? Ou seja, e é isso, por isso é que nós recebemos eles acreditam que é muito importante agora, neste século, falar 2 línguas. Agora, a última pergunta é muito difícil. Se eu tivesse esse dinheiro todo, o que eu faria? Se eu tivesse esse dinheiro todo, eu investia na tecnologia. Eu investia na tecnologia, eu investia nas minhas professoras, nos meus professores, eu investia, portanto, os nossos alunos já fizeram intercâmbio com Portugal, já viajaram a Portugal, e os alunos, fomos à Escola de Água de Pau em São Miguel, os nossos alunos foram lá, os alunos deles vieram cá, isso foi muito, muito importante para os alunos, para a escola, eu investi nisso. Também fomos ao Parlamento dos Jovens, isso também foi muito importante para os nossos alunos, para a nossa escola, que não é só estudar o português cá, os alunos para obterem, para mim, os nossos alunos para obterem interesse em aprender a língua portuguesa, eles têm, que é muito importante, eles têm que apreciar a cultura portuguesa. Porque a forçar crianças a aprenderem o português, eles não entenderem a nossa cultura, as nossas tradições, não serve de nada. Não serve de nada. Aqui, o que aconteceu aqui há anos, quando Portugal ganhou, faz que a taça europeia, não foi? Eu peguei naquela oportunidade do orgulho que existe na nossa comunidade de serem português e eu usei isso na escola, que é muito importante, mas eles têm que entender a cultura. Estar a ensinar uma segunda língua a alunos, sem eles entenderem porque é que estão a aprender, não há motivação para isso. E a nossa cultura portuguesa tem coisas tão bonitas, tão engraçadas, e é assim que nós tentamos cativar os nossos alunos. E está tudo no nosso currículo.
Mas Muito também não bem. é só festa, não é só festa lá na escola. Levamos a nossa escola muito a sério. Não, Mas também sa- temos um grupo folclórico. Pois, mas sabe uma coisa, que eu estando falando de futebol, quando às vezes tiverem essa oportunidade, não se esqueçam de ir ao Porto, Ao porque, Porto. porque no Porto, como sabe, a minha gravata e a do meu amigo Diniz diz tudo que seja azul, portanto, quando houver essa oportunidade, já foram aos Açores, já foram ao Parlamento, agora a próxima vez tem que ir ao Porto. Mas o Sporting não joga no Porto. O Sporting não joga, por isso perde. Bem, agora passamos a outra coisa. A Elizabeth, eu sei mais ou menos as respostas que me vai dar sobre os subsídios e sobre as despesas que acarretam na escola. Mas eu queria lhe fazer novamente, fazer exatamente a mesma pergunta. Há algum envolvimento direto da parte de Portugal, do governo português, para a escola em Palm Coast, de livros, materiais, formação, subsídios? Que eu saiba direto não há. Nós temos aqui o Scholarship Foundation, que é o que está a suportar a escola. Exatamente. Sei que temos tido, ou tivemos ajuda a uma certa altura, creio que é do Sr. João Caixinha, que é de Massachusetts, parece que enviou livros, possivelmente depois vem de Portugal, não sei. Vinham para o consulado, agora não está aqui o consulado, mas diretamente de Portugal não há aqui muito envolvimento. Também há que notar que aqui na Flórida a maior parte das pessoas que vinham para a Flórida eram quase tudo gente reformada, não é? Agora não, agora como muitas pessoas trabalham de casa, trabalham remote, estão a vir muitas famílias novas com crianças, as escolas estão super lotadas, aqui nessa cidade temos 2 high schools, onde graduam mais de 1000 alunos todos os anos, americanos, claro, e portugueses juntos com eles. Portanto, já estamos a ter bastantes crianças que querem, os pais querem, eles, claro, os garotos nunca, não há nenhum que queira até depois se mostrar interessados em aprender português. É bastante difícil, portanto, uma das coisas que eu gostaria de ver, não sei se há, eu tenho estado a ouvir o que as outras senhoras estão a dizer, a maior parte das coisas que elas dizem eu ia dizer igual, mas, por exemplo, o governo português podia criar, não sei se existem, plataformas para as crianças que eles gostam de jogar jogos em português, onde os jogos fossem interativos, com coisas em português, palavras, como aqueles crosswords ou qualquer coisa que eles tivessem que pensar e que ler e que fosse informação mais em portuguesa. Também podiam pensar em fazer escolas germinadas com escolas em Portugal, onde houvesse a interatividade em alunos com a mesma idade daqui e de lá, os garotos haviam de gostar, e era bom porque são da mesma idade e fazem, e até intercâmbio, também podiam fazer intercâmbio, no verão, intercâmbio de estudantes, porque em Portugal toda a gente hoje também já aprende o inglês muito novo, e podia haver intercâmbio, exchange students, uns vêm cá, outros vão lá. Tudo isso o governo, se tivesse esse dinheiro todo para empatar ou para investir, não é empatar, para investir, podia fazer esse bom investimento nessas plataformas e depois vinha tecnologia, porque hoje em dia as crianças é tudo tecnologia e é uma boa maneira deles aprenderem se houvesse programas direcionados. Eu também tenho visto o Duolingo, a maior parte das coisas que eu consigo encontrar é o português brasileiro, não é o português europeu. Havia de haver mais investimento em plataformas, em jogos, em traduções, mas para o português europeu, aqui para os Estados Unidos. Não sei se existem, mas para a Europa é possível que sim, mas para aqui eu tenho tido dificuldade em encontrar. E gostaria de ver isso. E claro, se o governo, pois eu acho que o governo, outra coisa, por exemplo, para nós aqui para Palm Coast, havia de haver mais livros que viessem de Portugal, livros de histórias mesmo, hoje há muitos autores novos em Portugal a escrever livros, que pudessem mandar para interessar as crianças em histórias, que eles pudessem ler, que eles pudessem entre eles conversar. Nós não temos ainda isso aqui na escola portuguesa, não há. Portanto, é bem dizer, eu crio as histórias, eu crio os livros, eu
crio as lições à minha maneira muito antiga. Não é uma maneira moderna. Havia de haver mais formação, é verdade, e havia de haver professores novos, como essas professoras que estão em New Jersey, Massachusetts, que venham para a Flórida. É um bom convite, é um bom convite. Mas Claro. o que salientou aí e que eu realmente tomei nota é que realmente é uma sociedade de pais, de sócios do clube e de pais e avós que subsidiam os custos. Exatamente. E isso é muitíssimo importante ser salientado, porque com a ajuda deles, a escola continua. Exato, é a única maneira como a escola vai continuar. Agora, cada vez temos mais pessoas interessadas em aprender e em vir à escola, não só crianças como adultos e até mesmo pessoas americanas, só que eu sou só uma e não posso com tudo, não é? Mas vai vir alguém de Massachusetts, de certeza, principalmente no inverno. Quando começar a ficar frio lá, vai ver como... Basta só mandar ponha lá e dizer, olha, estamos abertos a mais uma ou duas professoras, mas temos que esperar para dezembro. Muito obrigado a todas. Amigo Diniz, a última pergunta, faz favor. Obrigado a todos, obrigado Ilídio. Vamos então passar para a quarta pergunta. Há apenas uma referência ao que falaram no que concerne o apoio de Portugal. É sempre uma velha questão, aliás, elas introduziram isso muito bem, é uma questão, é uma reivindicação de, pelo menos nos meus 28 anos de ensino, portanto é uma reivindicação já muito antiga. Na realidade está na Constituição portuguesa que os filhos de portugueses têm direito à língua portuguesa, ao ensino da língua portuguesa. Dinheiro é importante, não é tudo, mas é importante, e trataram aí de vários incentivos interessantes, particularmente quando a Margaret disse exatamente a questão, e por que não, de uma bolsa dirigida a todas as escolas, portanto, que as escolas comunitárias pudessem, portanto, obviamente concorrer, e essa bolsa fosse exatamente, portanto, para levar 1 ou 2 alunos de cada escola, rotativamente. Obviamente que Portugal não pode levar 5.000 alunos a Portugal todos os anos, mas Portugal pode pagar para 100 alunos para irem a Portugal. E, portanto, por que não dividir isso rotativamente pelas escolas, em que fossem, portanto, consoante as idades, podem ir 1 ou 2 alunos, se fossem, portanto, alunos de menor idade, poderiam ir em turmas e, mais uma vez, seria uma escola de New Bedford, ou uma escola de Elizabeth, ou uma escola da Califórnia, ou uma escola da Flórida. Há muitos projetos que podem ser feitos, muitas vezes também falta a essa imaginação, e há uma questão que eu gostaria, porque passei a minha vida e ainda passo indiretamente ou diretamente no ensino, portanto, diferente, mas foi parte importante da minha vida na escola secundária. A questão da formação nem sempre é adequada aos materiais, como aliás todos disseram, portanto, quando a professora Elizabeth falava em criar os materiais, um bocadinho à antiga ou à moderna, eu penso que a criatividade das professoras numa sala de aula é sempre a melhor. Não há manual perfeito, não há manual que nós possamos pegar nele e dizer isto vai ser assim do primeiro ao último dia, da primeira à última página. Mas uma ideia que eu colocaria depois das vossas sugestões para Portugal e para nós aqui também, é por que não criarmos uma plataforma em que de facto pudéssemos partilhar aqueles materiais que são criados nas salas de aula pelas próprias professoras e depois pudessem ser usadas pelas outras professoras em outras zonas, e ao mesmo isso poderia ser obviamente apoiado por Portugal e criar essa tal formação que a Leslie falou, que as suas professoras têm de ter todos os meses, e essa formação, muitas vezes as metodologias de ensinar língua, os Estados Unidos têm os melhores formadores, com devido respeito para Portugal. Os Estados Unidos têm um dos melhores formadores em metodologia de ensinar língua, e a metodologia de ensinar português é a mesma de ensinar espanhol, ou francês, ou italiano, ou outra língua qualquer. Portanto, há uma amálgama de sugestões que vocês todas deram de uma forma ou de outra e que poderiam ser usadas. A última pergunta, e ao agradecermos mais uma vez o vosso esforço, a vossa dedicação,
porque esta questão de ensinar a língua portuguesa, mesmo aqueles que são pagos nas escolas públicas e os que são pagos, na minha opinião, nas escolas comunitárias mal pagos, mas são pagos, na realidade, e até alguns são portanto voluntários, como o caso da Escola Vitorino Mésio, mas na realidade mesmo desde uma escola secundária, uma escola do ensino primário, uma escola comunitária como as 4 que nós temos aqui, é sempre um trabalho árduo, porque não se tem tudo. Aliás, eu levei muitos dos meus anos a roubar tudo o que os meus colegas de espanhol tinham, porque eles tinham as coisas todas feitas. Antes de Portugal ter vídeos, eles tinham, portanto, tudo na tecnologia. É um trabalho árduo, são muitas horas de preparação, portanto, muito obrigado a vocês as 4, ao vosso staff e, obviamente, a todas quantas e quantos ensinam a língua portuguesa, particularmente no ensino privado. São as nossas escolas do ensino comunitário, mas com o estancar da imigração, portanto, mesmo até para New Jersey, acho que não têm a mesma imigração que tinham há 15 ou 20 anos, não é? Com a americanização da comunidade que vocês todas falaram, portanto, já lá vão o tempo em que os alunos chegavam às aulas a saberem falar português, agora já não sabem, em muitos dos casos, só sabem muito pouco, e até, como disse a Margaret, muitas vezes os pais também não sabem. E às vezes até os avós sabem pouco, não é? No caso da Califórnia. Portanto, com essa realidade, com o decréscimo que houve em algumas escolas do nosso movimento associativo, o Covid, portanto, aconteceu e houve decréscimo em escolas. Como veem o futuro da vossa escola e das escolas comunitárias que conhecem? Quais alguns desafios e algumas possíveis soluções? Uma delas, a Margaret acabou de falar, uma escola americana que vai ter um programa após o ano escolar, e é uma forma de a escola comunitária também estar presente. E como veem o futuro a nível de alunos, também a nível de termos professores preparados e que tenham, portanto, paciência para isto depois das aulas, no caso daquelas que são à noite. E por último, uma palavrinha, porque a nossa comunidade está a mudar, como vocês todas sabem muito bem. Aliás, a professora Elizabeth falou da questão de haver agora gente nova na Flórida, não é? Ou seja, gente com filhos, e não é só aqueles reformados que vão das zonas do frio. O mesmo acontece na Califórnia. Há cidades na Califórnia onde nunca se ouviu falar de haver uma comunidade portuguesa, e agora há uma comunidade portuguesa. Há comunidades portuguesas a crescerem no Texas, no Arizona, Idaho, o estado de Washington, e muitas dessas comunidades são pequenas, mas não é assim tão pequeno. Por exemplo, o estado de Arizona já tem quase 12 mil portugueses, um estado que talvez há 30 anos tinha 300 ou 400. Como é que, e muitos estão à procura de começarem uma escola, como a escola em Palm Coast, que conselho dariam, portanto, a uma comunidade que esteja pensando em começar uma escola comunitária? O que é que diriam? Olha, devem fazer isto. Portanto, a ordem é a Elizabeth primeiro, a Leslie, a Carla e a Margaret acabam. Olha, o conselho que eu dou é que o que custa é começar. Nem que seja só com papel e uma caneta e a falar, é preciso um começo, não é? Que não desanimem, que comecem, nem que seja num quartinho, numa sala, como eu estou a fazer, de um modo à maneira antiga, e depois daí se vai crescendo, e se vai, pronto, conforme os alunos aumentam, se puder haver possibilidades monetárias para aumentar, para pagar salários, fazer formações, comprar livros, comprar equipamento, tudo cresce, mas que não desanimem, porque o mal é começar. Interessa em primeiro lugar, começar a falar português com estas crianças e começar que elas falem, que respondam, que entendam, principalmente que entendam, porque uma das grandes coisas é que os pais dizem, quando querem ir de férias a Portugal, sabem que os filhos muitas vezes não entendem quando lá vão, e então querem que os filhos vão e que entendam, que entrem no restaurante, no café e que saibam o que vão pedir e que sabem falar com as pessoas, sabem agradecer. Muitas coisas aprendem-se em casa, mas eles não querem responder em casa. Eu também tenho filhos e netos e sei como é. Então nós participando com 1 ou 2 e daí vão crescendo, é como eu digo, aqui a escola tem crescido, este ano tem sido, toda a gente quando me vê pergunta quando é que começa a escola, inclusive adultos querem vir à escola, que nem portugueses são, mas querem vir à escola. Eu ano passado tive um estudante que vinha, os pais traziam da Geórgia,
que é outro estado, bem longe, tinham que vir de véspera, na sexta-feira acabava a escola, traziam um garoto, a escola era na sexta, ficavam aqui à noite e regressavam depois sábado à Geórgia para a criança aprender um bocado de português, e a própria mãe pediu se podia assistir à classe e aprender também. Não podia dizer que não podia negar, não é? Então participava, toda a gente participava, é bastante interessante, e digo às pessoas que não desanimem, como puderem, que vão espalhando a língua portuguesa, a nossa cultura, a nossa maneira de falar. Eu fui criada em missões, podia falar muito sobre o que isso é, e sobre o que é o ensino, e sobre, pronto, o que é ensinar a pessoas que não sabem, que têm só uma pedrazinha para escrever uma letra, mas que sempre se amou Portugal do fundo do coração. Isso é que interessa, a gente trazer a nossa pátria e a pátria dos nossos antepassados connosco, e espalhar e explicar o que aquilo é, mesmo sem ir conhecer. Bem, e belo exemplo é mesmo querer aprender português, vir de um estado para o outro, pernoitar uma vez por semana. Leslie, portanto, a mesma questão, e obviamente tratar um pouco, porque a Discovery, portanto, é aberta a toda a gente, não é? Aliás, a professora Elizabeth acabou de falar, porque também há interesse de outras etnicidades em participarem nas nossas escolas e aprenderem português. Aliás, no ensino oficial americano na Califórnia, se não fossem os alunos hispânicos, não havia metade das aulas. Portanto, neste momento, eles representam mais de 50% de todas as aulas do ensino da língua portuguesa no que concerne ao ensino oficial americano nas escolas secundárias da Califórnia. Fala um pouco de todos estes desafios que colocamos e do que é que a Discovery faz nesse sentido. Bem, nós também temos alunos hispânicos, acreditam lá na escola, que o português é a terceira língua deles. Temos, por exemplo, no pré-escolar temos uma menina que está a aprender o português e ela já fala o inglês e o espanhol. Até alunos na quinta e tudo, temos uma quantia deles. Os desafios que nós temos lá na escola, um dos desafios que nós temos é que os alunos chegam ali à volta de, sei lá, a quinta, sexta classe, e começam a desistir às vezes da escola. Porquê? Várias razões. Umas são atividades extracurriculares de esportes, futebol, já chamam soccer, seja lá, chega agora o beisebol, já teve um momento que a gente pode ver porque as miúdas têm beisebol. Isso é um problema que nós temos. Tentamos fazer tudo o que se pode fazer, não é? Agora temos aulas também no sábado pelo Zoom. A plataforma do Zoom é muito importante. E eles, se por acaso, para não desistir das aulas, que é 2 vezes por semana, são 4 horas por semana, nós oferecemos a aula ao sábado. Mas temos aulas ao sábado. Nós temos alunos da Flórida, Nova York, Colorado, North Carolina, Connecticut, e temos aquelas aulas ao sábado. Mas aqueles alunos, em vez de desistirem para ir a jogar, agora nesta altura, beisebol, soccer, hockey, eles têm a opção de ir para as aulas do sábado. Que isso é muito importante, mas isso é um desafio, porque os pais, temos certos pais, como a gente diz antigamente, que mandam, mas agora acho que os filhos é que, não vou dizer que eles é que mandam, mas eles é que escolhem o que eles querem fazer. Por isso é que é tão importante ter aquele currículo e aquela tecnologia, que aquelas crianças entrem ali das 5 às 7, contentes. Eles têm que estar contentes de ir para a escola portuguesa. Depois, para não dizer, eu não queria ir para a escola portuguesa, prefiro ir jogar futebol, ou seja lá o que for. Isso é talvez um dos desafios que nós temos agora. É as atividades quando chega a primavera. Portanto, oferecemos uma opção. O Zoom é muito importante para quem quer. Para iniciar uma escola é muito difícil. Por exemplo, eu trabalho full-time, portanto, para mim talvez seja mais fácil. Para elas é um bocadinho mais difícil, que elas têm outros trabalhos durante o dia, não podem estar sempre, não é, nas redes sociais e a comunicar com organizações. Eu trabalho com as escolas públicas aqui de New Bedford, Fairhaven, Dartmouth, que as escolas todas à volta.
e todos com eles. E o que eu tenho, que é muito importante, é no verão, eu tenho um programa de férias de verão, o Summer Cultural Program. Esse programa, ano passado, teve 77 alunos e 20% deles matricularam-se para setembro. O que é que nós fazemos com eles? Fazemos muitas atividades com eles, mas ao mesmo tempo nós temos o ensino da cultura da língua portuguesa, mas temos alunos que são, como o Denis estava a dizer, hispanos, nós também queremos dar a voz a eles para falarem sobre a sua cultura. E tentamos usar o mesmo currículo, os mesmos livros, como eu disse, 20% matricularam-se. Este ano nós tivemos 45 alunos matriculados na primeira classe, que foi em setembro, temos 3 turmas. Portanto, nós usamos o programa de verão como uma ferramenta para eles voltarem em setembro, mas o programa de verão, eles não estão fechados na escola. Vamos ter 1 hora na escola, depois vamos numa viagem com eles ao museu, depois a escola, apesar de estar na cidade, tem um parque ali perto, nós vamos para o parque, eles fazem coisas de arte, eles até vêm idosos que fazem crochê com eles, rapaz e tudo, toda a gente faz crochê. E eu tenho que usar estas ferramentas assim, inventar coisas para matricular os alunos, por isso é que nós temos 235 alunos, é por causa do programa de verão, por causa do Zoom, são muitas coisinhas juntas que nos ajudam, mas o coração do ensino, aliás, dos alunos, são os professores, ok? Eu dou o valor todo às minhas professoras, e um professor, desculpa lá, Fernando, aos meus professores e aos meus professores e às minhas professoras. Sem eles, a escola não dá. Podemos ter lá alunos e eu lá, sozinhos, olhar um para os outros, mas sem os professores não serve de nada. E não é só professores, nós temos que dar muito valor a eles. Eu não tenho voluntários, eu tenho professores e professoras que eu acho que eu trato bem deles, o nosso Conselho de Administração também. Nós tentamos, muitos deles trabalham todo o dia, nós temos que dar uma razão para eles virem depois do trabalho, dar aulas mais de 2 horas. Nós tentamos dar um bom salário a eles e tudo o que eles necessitam. São todos empregados da escola, mas tem que dar muito valor a quem se dedica à nossa escola. Muito valor a eles, porque eles afinal é que fazem o trabalho quase todo, sem eles nas aulas não serve nada. E talvez seja este um dos desafios que nós temos na escola, mas resolve-se tudo com boa vontade dos professores e dos pais. Somos uma família, tem que se estabelecer uma família ali, com os pais, com os alunos, todos sempre. Temos de estar todos conectados, não é? Os pais, as crianças, falar com as crianças. Eu acho que nós, quando se estabelece ali uma família entre todos, as pessoas ficam confortáveis, gostam de ir para a escola, gostam de ir para as nossas provas de vinho, gostam de ir para as nossas festas, para os nossos eventos. E depois os pais começam a ficar envolvidos com a escola e as crianças ficam e já começam a gostar dos seus colegas e vão subindo. Eu tenho visto isto, é claro, só os últimos 6 anos que estou lá, mas a nossa porta é sempre aberta para eles, mas temos desafios que caem lá, mas não posso ultrapassar isso. Vai sempre para a frente, resolve os problemas e continuamos a promover a língua e a cultura portuguesa à nossa maneira. Muito bem. Muito bem, e passamos então para a Carla. Carla, portanto, a mesma pergunta, já sabes, obviamente, em Elizabeth, como é que vês o futuro, como é que vês a escola e como é que vês, obviamente, algumas sugestões para quem em outros estados queira começar algo semelhante? Sim, a nossa escola tem, como vocês podem saber, mais de 80 anos, por isso já temos tido os nossos altos e nossos baixos, claro. Já tivemos momentos que tínhamos muitos alunos, antigamente, ultimamente os números de alunos têm descido um pouco, provavelmente porque há muitas opções de escolas comunitárias portuguesas no estado de New Jersey. Há uns que oferecem aulas presenciais, há outros que desde o Covid que oferecem virtuais, que muitos pais optam porque é mais fácil, por isso há muita competição, tecnicamente, nas nossas escolas comunitárias portuguesas. Mas nós, na Escola Amadeu Correia, tentamos ultrapassar esses desafios com
Em 2019 criamos o pré-escola, programa para os alunos de 5 aos 7 anos, antes de entrarem para a primeira classe, para os cativar um bocadinho mais, quando são mais novos, para aprenderem o português, tipo, quase a brincar, né? Onde eles aprendem os vocabulários, coisas simples, fazem atividades para depois passarem à primeira classe, com um bocadinho mais de vocabulário, porque, como sabem, muitos pais um pode ser português e o outro não, ou até os pais não falarem português em casa. Os nossos alunos vêm para a escola muitas vezes sem saber muito português, ou só falam português na aula e depois ao sair da porta voltam ao inglês. Tentamos começar um bocadinho mais cedo para poder abrir o vocabulário mais com 5, 6 anos, antes de irem para a primeira classe. Também, porque se não houver primeira classe, não há futuro da escola, porque perdíamos um ano. Nós temos a escola Amador Correia, por isso ele é o fundador da escola, e a família dele criou um Scholarship Fund, um fundo de bolsa de estudos, onde há dinheiro que eles deixaram para investir na escola. E a equipa que está à frente do Scholarship Fund há 3 anos que dá o registro, a matrícula do primeira classe. A quem quiser fazer a matrícula da primeira classe, eles subsidiam a matrícula, os pais só pagam $100, e para assim poder captivar mais alunos para a primeira classe, para depois lá estarem e continuarem até ao 9º ano. O nosso desafio talvez seja ter professoras. Há sempre dificuldade se uma professora sai, encontrar outra professora que queira dar aulas depois de um dia de trabalho, mais de 2 horas, 4 dias à semana. Por isso é um bocadinho difícil às vezes. Neste momento temos as nossas classes todas com professoras, mas nem sempre foi assim, por isso é um grande desafio quando nos falta uma professora. O meu conselho a quem quiser começar uma escola comunitária, muita força. Se estão com ideias de começar, não olhem para trás, continuem, porque escolas portuguesas comunitárias é o futuro da nossa língua materna, no nosso futuro, nas nossas crianças, para podermos continuar a levar a nossa língua ao mundo inteiro. Muito bem, e da Carla passamos para a Margaret, a mesma pergunta, portanto não a vou repetir, mas há uma realidade, obviamente que é muito particular aqui na Califórnia e particularmente no Vale de São Joaquim, que é cada vez mais aquilo que a Margaret falou, portanto de alunos que já não falam português e os pais não falam, ou até os avós falam pouco, e depois dos casamentos mistos, ou é, portanto o pai pode ser português, mas a mãe já não é, ou vice-versa. Fala-nos um pouco, portanto, destes desafios que a Escola Vitorino Nemésio terá e conselho também para quem numa cidade qualquer, de um estado qualquer americano queira começar. De facto, é bastante difícil manter os alunos interessados em aprenderem a língua portuguesa. Por isso temos incorporado muito mais cultura e música e baile e gastronomia, isso tudo para que eles continuem interessados na nossa cultura. Como a senhora Leslie disse, que eles, deixa eu ver, eu escrevi para não me esquecer, para os alunos para quererem aprender a língua portuguesa, eles têm que valorizar a cultura. E a gente, de facto, se não ensinar a cultura, eles não a conhecem porque temos muito longe dos Açores, muito longe de Portugal, temos a imigração que tínhamos antigamente e depois, se continuar a ensinar estas partes da nossa cultura às crianças, eles não vão ter interesse nenhum em aprender a nossa língua. Mas ao mesmo tempo temos portugueses que eles sabem que são portugueses, mas não falam a língua, não conhecem a cultura, mas se ouvem falar de alguma coisa portuguesa, dizem, eu quero saber mais disso, porque eu também sou português. E por isso eu tenho esperanças que podemos continuar com a nossa escola comunitária, podemos continuar a ensinar o que se puder. Também, como os outros dizem, a dificuldade de arranjar professores e professoras para a escola é muito difícil. As nossas professoras na Escola Vitorino Nemésio foram só eu e mais a Karina, que somos nascidas na terceira, o resto é tudo já nascido aqui. Os pais falam em português, mas os filhos só falam aquilo que aprenderam. A gente na terceira falamos muito montanheiros. A gente não fala aquele português correto como fala em Portugal
e em outras partes, mas a gente faz o que pode, experimenta tudo o que podemos e se por acaso os pequenos aprenderem aquilo que a gente sabe, para a gente já é uma grande coisa. E tentamos todos fazer o nosso esforço máximo possível, mas continuamos com dificuldade de manter os alunos na escola portuguesa, especialmente este ano passado, que não houve escola portuguesa por causa do Covid. A escola paroquial não deixou que usássemos as suas salas e depois o ano passado não houve escola. Este ano só veio para trás 12. O ano antes tínhamos 36 alunos, este ano temos 12. Mas enquanto houver alunos vai haver a escola portuguesa. As nossas professoras estão dispostas a continuar, embora seja só com 3 ou 4 alunos, mas a gente continua a fazer aquilo tudo que podemos. Para quem tiver a ideia de começar uma escola comunitária, não é fácil, precisa muita dedicação. Como já falarem, especialmente na nossa escola, somos todas professoras, todo o dia estamos com crianças e depois de acabar o nosso trabalho profissional, vamos à escola portuguesa comunitária e damos mais 2 horas, aqui é só uma vez por semana, mas de qualquer maneira damos mais 2 horas para manter a nossa cultura e a nossa tradição e depois temos outras horas que, como aqueles que são professores sabem, aquilo que a gente faz na aula é só aquilo que preparamos. Muito trabalho tem que existir antes da aula começar para estar preparado para os alunos. So, é difícil arranjar professoras, mas quem tem vontade de trazer uma escola comunitária para a sua comunidade, eu acho que o que pode fazer é entrar em comunicação com outras escolas comunitárias que já existem, para que tenham o apoio daqueles que sabem e que entendem e que já estiveram naqueles sapatos, que conhecem aquela situação difícil e que possam dar uma ajuda como for possível. Muito bem, então estamos a chegar mesmo ao fim, portanto, deste espaço. Muito obrigado às 4. Há aqui, portanto, várias informações. Há pouco estávamos a falar do desporto e a Leslie disse que, portanto, do Sporting, do Porto, do Benfica. Eu sou apologista que o governo português, se gastasse alguma coisa, era, portanto, motivar o Cristiano Ronaldo a vir às comunidades para portanto, promover o ensino da língua portuguesa. Eu acho que todas as escolas aumentariam o número de alunos significativamente, porque até mesmo numa estação de rádio que é multicultural, onde eu faço um programa diário em nome do Instituto do Fresno State, o cartaz que está lá, portanto, porque eles têm uma programação desportiva durante 5 horas por dia, o cartaz que está lá é do Cristiano Ronaldo, não é de um portanto, futebolista mexicano, porque normalmente a estação transmite muito em espanhol, não é no futebolista mexicano ou argentino ou até espanhol, é do Cristiano Ronaldo. Talvez o Cristiano Ronaldo, há anos, aliás, eu posso dizer há anos, eu desafiei, não aconteceu, mas eu desafiei o governo dos Açores a fazer, a trazer cá o Pauleta, quando ele estava no auge da sua carreira, que muitos devem conhecer o nome. Não aconteceu, mas eu penso que na realidade o desporto, a gastronomia, as tradições, o crochê para rapazes e raparigas, e eu gosto disso, porque não, portanto, toda a gente pode aprender crochê, que seja, isto não tem a ver só com os homens ou as mulheres, não é? Todas essas atividades lúdicas são imperativas para o ensino da língua portuguesa, mesmo nas escolas do ensino oficial americano, mas obviamente de extrema pertinência depois de um dia de aulas de trabalho também para os alunos, porque eles também, a última coisa que querem pensar depois de estarem numa sala de aula entre as 8 da manhã e as 3 da tarde é quererem, portanto, mais 2 horas e como disse a Leslie, portanto, já passou, penso eu, em muitos
lares de origem portuguesa nos Estados Unidos, a época em que os pais mandarem no aspecto de que os meus filhos não queriam ir para a escola portuguesa, era sempre uma briga todas as vezes que eles iam para a escola, estiveram na escola Vitorino Nemésio, numa altura em que, portanto, quase todos os alunos que lá estavam sabiam já falar português. Portanto, os meus alunos foram para a escola, portanto, os meus filhos foram para a escola com 7 anos para aprender a ler e a escrever português, porque falar eles já sabiam. Hoje o mundo é diferente e há muita competição. Mas bem-ajam, portanto, quer tenham 3 alunos, quer tenham 300, o importante é, de facto, continuarmos com esta nobre missão de ensinar a língua portuguesa, também de fazer sentir a Portugal que tem alguma responsabilidade, porque se morrer este ensino da língua, que também é o ensino da cultura, como vocês as 4 disseram e muito bem, Portugal morre um pouco na América. Se há uma razão para Portugal ter um bom relacionamento com a América é por causa de 1,5 milhão de portugueses e luso-americanos que temos aqui, portanto, e é muito gratificante ver-se e ouvir-se, particularmente quando eu estive na Associação de Professores, que já morreu, mas já há pouco, que existiu durante alguns anos, para mim era gratificante quando ia a New Jersey, por exemplo, e ouvia pessoas, portanto, já nascidas nos Estados Unidos da América, e eu dizia, mas tu falas muito bem português, graças à escola comunitária, portanto, neste caso talvez à escola comunitária Amadeu Correia, mas graças à escola comunitária em que eu estive, portanto, aqueles anos. É um movimento muito importante para o ensinamento da língua portuguesa, e em muitos casos são as escolas comunitárias que depois dão o pontapé de saída para uma escola do ensino oficial americano ter a língua portuguesa na escola secundária. Os alunos ficam muito mais enriquecidos se estiverem 5, 7, 8 anos, mesmo 9, mas pelo menos 5, 6, 7 anos numa escola comunitária e depois passarem para o ensino oficial mais 4 anos, aí sim ficam fluentes, obviamente. Um abraço para todos, eu vou passar para o meu amigo Ilídio Pereira e depois, mais uma vez, muito obrigado. Bom, a mim resta-me uma vez mais agradecer às senhoras professoras e diretores escolares a vossa disponibilidade e as respostas às nossas perguntas. Muito obrigado e continuem com a vossa devoção de ensinar quem tem necessidade de aprender a nossa querida língua. E eu vou terminar com um adágio popular. O saber não ocupa lugar. Boa noite e muito obrigado. Obrigado a todos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, obrigado.